Olá, sejam bem-vindos ao Domingo Melhor, o seu programa do domingo. Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas no ano de 2017 mostra que somente 10% dos brasileiros são favoráveis à legalização do aborto em qualquer situação. De acordo com a pesquisa, que ouviu 2.056 pessoas em 158 cidades brasileiras, 86% se posicionaram contra a questão do aborto. Outros 3% não opinaram. Considerando as faixas etárias, a legalização não é defendida, principalmente entre os jovens. 89% das pessoas entre 16 e 24 anos são contra. Já no grupo de pessoas com 60 anos ou mais, a rejeição soma 82%. O levantamento mostra ainda que em casos de estupro, riscos para a mãe e má formação do feto, há um índice maior de apoio. Nesses casos, 25% são a favor. Este é o tema do programa de hoje, o aborto. E sobre isso vamos conversar com o orador espírita Nazareno Feitosa, que atua nacionalmente nas questões em defesa da vida. Também conversaremos com a presidente da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, a AME, doutora Fabiola Lima. Você que nos assiste também pode participar, tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Envie seu vídeo por WhatsApp para o quadro Eu Te Pergunto, que está aparecendo aí na tela. Bote o celular na horizontal que os oradores espíritas Jack Darcy e Maíse Braga vão te esclarecer. Olá, eu sou a Sayonara, sou trabalhadora da Comunhão Espírita de Brasília e eu gostaria de fazer uma pergunta que é quais as consequências para o espírito que é abortado? E outra pergunta também, por que a gente encontra espíritas que ainda são a favor do aborto? Sayonara, então, o que ocorre são duas questões. A primeira, em relação ao espírito abortado, que não foi permitido a ele a oportunidade de uma nova reencarnação, na verdade não existe uma regra fixa, não vai existir. Ele pode simplesmente se asserenar, entender e aguardar um novo momento, uma nova oportunidade de reencarnação. Ele pode adoecer, ele pode se tornar um obsessor da pessoa, visto que nós precisamos entender que ali existe um espírito imortal. Não é um feto, ele é um espírito imortal. Portanto, ele pode se tornar um obsessor daquela mãezinha que decidiu por isso. São muitas as nuances, não existe uma regra fixa. Em relação aos espíritas, que nós sabemos que tem espíritas que eles têm um posicionamento assim, e tem outros que eles realmente eles são completamente a favores do aborto. E aí, infelizmente, as pessoas que veem o programa vão ver que a doutrina espírita, os espíritos, eles são muito claros em relação à questão do aborto. Mas vamos ver espíritas levantando bandeiras pró-aborto. E nós respeitamos, mas lamentamos. Porque, afinal de contas, não é porque nós somos espíritas que nós verdadeiramente seguimos os ensinos de Jesus. Isso é uma coisa muito clara. Não é porque nós somos espíritas que nós nos tornamos espíritos evoluídos. Não é assim. Quem dera que fosse, mas não é. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, Kardec vai falar sobre vários tipos de espírito. Ele vai falar sobre a maturidade do senso moral. Então, se nós formos ver irmãos que são ferrenhos na defesa da liberdade do aborto, nós lamentamos. Estão equivocados, porque não foi isso que... Não é essa a lei, os ensinos que o Cristo nos deixou. Mas temos certeza que, se não nesta e uma outra oportunidade, tudo que eles direcionar essa energia para este lado, quando eles entenderem, eles estarão redirecionando as suas energias para o bem. Então,
nós só podemos lamentar, mas compreender que cada um de nós está em um determinado momento evolutivo, e que cada um de nós traz as suas dores desta e de outras vidas que nos levam a tomar decisões muitas vezes inapropriadas no nosso caminhar. Eu espero que esse programa seja muito bom e que tire as suas demais dúvidas. Gratidão por estar aqui conosco e até o próximo. Olá pessoal, meu nome é Arlana e eu sou trabalhadora aqui da casa, trabalho no passo de harmonização. Gostaria de saber da Maíse que orientações ela nos daria a respeito de aplicação de passe em criança. Arlana, na verdade, todo passe é importante. Na criança, o passe magnético às vezes é extremamente necessário, porque hoje em dia os amigos espirituais lembram que há crianças que já renascem num processo de influência espiritual. São almas antigas, milenares, que têm nascido de volta à Terra, mas já num processo de ligação com essas almas. E o passe também consegue desligar determinadas energias da criança, consegue desligar determinadas influências que às vezes o ambiente familiar ou outro ambiente em que a criança transite passa para ela, e principalmente protege os principais centros de força da criança. Se fosse possível, todo mundo deveria tomar passe nos primeiros 7 anos de vida na Terra, porque é o processo reencarnatório que se completa nesses 7 anos, e todo passe magnético energiza aquela criança, na verdade cria uma capa protetora sobre ela que vai ser muito útil no contato dela com todas as pessoas que a cercarem e que porventura tiverem vibrações mais difíceis que a criança, por ser criança, por estar num corpo infantil, não deva estar em contato, ou que seria muito forte para ela. Então, crises alérgicas, geralmente quem tem compromisso espiritual tem muita alergia quando é criança, tem muita dificuldade, às vezes respiratória, e o médico nunca consegue diagnosticar uma bronquite ou uma bronquiolite. Pode estar relacionado a emoções, a ligações do pretérito, e tudo isso o passe magnético pode atenuar ou até eliminar. Sim à vida, não à morte de bebês e não às possíveis graves consequências psiquiátricas, psicológicas e orgânicas para as mulheres. Sobre isso conversaremos com o orador espírita Nazareno Feitosa. Os vídeos de suas conferências também são veiculados na TV do Conselho Espírita Internacional, esse endereço que você está vendo aí na tela. Vamos conferir. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um de nossos programas Domingo Melhor. Hoje vamos falar sobre aborto e eu estou aqui com o Nazareno Feitosa, amigo pessoal, grande trabalhador da doutrina espírita e que realmente procura se mobilizar bastante na questão sobre o aborto. Nazareno, o posicionamento da doutrina espírita em relação ao aborto já está muito claro aqui no Livro dos Espíritos, não é? Que nos diz na questão 344 em que momento a alma se une ao corpo, e vai falar que é no momento da concepção, e principalmente nas perguntas 358 e 359, em que diz que o único motivo pelo qual poderia ser feito o aborto seria quando colocassem em risco a vida da mãe. Então, a doutrina espírita ela é muito clara, muito concisa a esse respeito. No entanto, mesmo dentro de nosso movimento espírita, nós vemos muitos espíritas se colocando a favor da legalização do aborto. Isso é algo que nos preocupa muito, profundamente. O que você tem a nos dizer sobre isso? Jack, é um tema muito delicado. Como você falou nessas questões, inclusive na 358 fala que constitui crime interromper a gestação em qualquer época dela. Então, crime, as palavras estão lá escritas como crime. Algumas pessoas tentando relativizar, não é crime, é apenas uma pequena contravenção. Não? E a questão da legalização, quando a gente vai pesquisar mais profundamente, eu fui a favor da legalização. Na época que eu era ateu, então eu acreditava nessa mentira que é veiculada, infelizmente, por pessoas não isentas, pessoas que recebem recursos financeiros de fundações internacionais,
de governos internacionais, não é? De médicos e clínicas como a Planned Parenthood, que tem interesse em legalizar o aborto no Brasil, inclusive como um controle demográfico também. Então elas não são isentas e elas multiplicam esses números que são associados ao número de abortos e, sobretudo, ao número de mortes de mulheres. Então não é verdade que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil. Se fosse verdade, Jack, todos nós teríamos em nossa família algum primo, alguma prima, algum parente, algum amigo que morreu de aborto clandestino. Mas não é verdade. Eu pergunto isso nas várias palestras que a gente tem feito. Nunca ninguém respondeu. Por quê? Porque o número, na verdade, é muito menor que isso. O número de abortos é estimado, não existe um censo sobre aborto, existem estimativas. Os próprios abortistas na América, como o do Bernard Nathanson, que foi um dos maiores abortistas do planeta, vai confessar no livro América que Aborta que eles multiplicavam por 10, por 100 os números, as estimativas, porque eles queriam legalizar o aborto. E é por isso que se acredita, se diz que no Brasil se pratica mais de 1 milhão de abortos clandestinos no Brasil. Não é verdade. Então o número é muito menor. E além disso, o número de morte de mulheres. A doutora Marli Virginia, ginecologista e obstetra aqui do Distrito Federal, no ano de 2006 pegou, porque a gente tem lá no DataSUS os dados oficiais. Por todos os tipos de complicações de parto, de puerpério, etc., do bebê nascer morto, está morto dentro do ventre da mãe, etc., morrem por ano, em todo o Brasil, 80, 90 mulheres por ano. Agora, desses vários tipos de aborto provocado clandestino, ela vai dizer que no ano 2006 somente foram 12 pessoas. Então vejam, primeiro que no dado oficial não existe milhares. E segundo que, além do dado oficial, que inclui todos os tipos de complicações, os clandestinos é uma parcela muito menor. Agora, eu conheço jovens que já cometeram 11 abortos e gozam de relativa saúde. Então, o problema maior é esse, é uma mentira que tem sido disseminada e repetida várias vezes, passa por verdade como se fosse uma propaganda nazista, e a gente está embarcando nessa onda. Então, assim, é importante que a gente aprofunde esses temas. Nós tivemos a oportunidade aqui na Comunhão de fazer uma palestra não espírita, uma palestra só sobre legalização do aborto, está disponível no YouTube, inclusive no meu canal, Nazareno Feitosa, a pessoa pode procurar, e a gente fala sobre essas várias questões da legalização do aborto. Não é? Como isso só prejudica, como não diminui a morte materna. Na Índia, o aborto é legalizado. Há muitos anos, não é de hoje. E o índice de morte materna lá é altíssimo, é um dos maiores do mundo, chega a 200. O Chile, ao contrário, aqui na América do Sul, tem uma política extremamente restritiva à prática do aborto e investiu em puerpério, investiu em assistência às mães, a período de tratamento neonatal, etc. E o índice é um dos melhores do mundo hoje no Chile. E me diga uma coisa, Nazareno, eu estou vendo aqui que você está com alguns livros, né? Nós temos livros que podem passar melhor essa informação para as pessoas. O que a gente poderia deixar para que as pessoas consultem, para que elas pesquisem? Porque o que eu vejo que falta realmente é a desinformação, não é? É desinformação e as pessoas estão sendo vítimas. Os espíritas, até que defendem a legalização do aborto, estão sendo informados de maneira equivocada, de falaciosa por isso. Sobre a questão do aborto, eu gostaria de indicar o livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, maravilhoso, né? Vale a pena. Da nossa querida doutora Marlene Severino Nobre, O Clamor da Vida, é uma grande defensora da vida e pesquisadora sobre o assunto, médica, obstetra, conhece o assunto como ninguém. E o mais recente, Precisamos Falar sobre Aborto, Mitos e Verdade, da editora Estudos Nacionais, que vai trazer vários pesquisadores abordando do ponto de vista médico, científico, biológico, político, social, antropológico, histórico, as questões do aborto, mostrando que não vale a pena. Onde se legaliza, o número multiplica-se muito, aplica-se muito à prática. Quando não se amplia mais, é porque o número era inflacionado, como eles fazem, ou as pessoas estão fazendo o aborto através de pílulas abortivas, não é? Além da pílula do dia seguinte poder ser normalmente abortiva, além tem ainda os comprimidos que tem como efeito colateral a produção do aborto. Então, está acontecendo muito aborto hoje por essas pílulas, né, desses comprimidos, esses remédios,
que são vendidos ilegalmente. As pessoas estão cometendo crime quando compram o remédio e quando também praticam aborto. Então, nós precisamos alertar as pessoas sobre esse tema. Perfeito. Nazareno, para aquela câmera ali que você inclusive já mostrou o livro, né? Deixe alguma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, nos escutando, nos assistindo. Bom, é só para o público espírita, meus amigos. Chico Xavier falou de muitos assuntos, mas não só sobre aborto, falou também sobre legalização do aborto. No livro Entender Conversando, da editora Ide, perguntaram ao Espírito Emmanuel sobre uma possível lei regulamentando o Brasil, legalizando o aborto no Brasil. E o Espírito Emmanuel vai dizer que o aborto é sempre lamentável. Eu vou fazer um resumo aqui. E ele vai dizer que como é que nós vamos legalizar a matança de crianças indefesas dentro de nossas próprias casas e ainda provocando lesões psicológicas e espirituais, porque o aborto provoca, como a doutora Fabiola Zanetti acabou de falar, e também vai dizer que se uma lei dessa já tivesse sido aprovada no começo do século, nós, inclusive Chico Xavier, à época, não estaríamos vivos. Então, a gente ter essa consciência e saber que existe orientação, inclusive, de Emmanuel sobre legalização do aborto. Nazareno, gratidão imensa por você ter estado aqui conosco falando desse assunto realmente tão complexo e delicado, mas tão atual e necessário. Muito obrigado e até o próximo. A você que nos assiste, então, fica aqui. Vamos procurar nos informar mais para que, sendo esclarecidos, nós saibamos tomar as decisões corretas nas nossas vidas. Gratidão imensa por sua presença aqui conosco e até o próximo. O Brasil registra uma média de 4 mortes por dia de mulheres que buscam socorro nos hospitais por complicações do aborto. Até setembro de 2016 foram mais de 1.200 mulheres. Os registros de 2015 têm padrão semelhante. De janeiro a dezembro houve mais de 1.600 relatos de mulheres que morreram depois de dar entrada em hospitais por complicações relacionadas à interrupção da gravidez. Os números do Ministério da Saúde obtidos pelo jornal Estado de São Paulo apontam que o impacto da proibição do aborto para a saúde das brasileiras vai muito além do que está no Sistema de Notificação de Mortalidade, o SIM. O banco de dados, usado como fonte oficial, indica 54 mortes comprovadas de mulheres em decorrência da interrupção da gravidez em 2014, último ano com estatísticas divulgadas. Pelas informações do SIM, o aborto teria sido responsável por 3% das mortes ligadas ao período da gravidez ou ao parto, bem menos do que hipertensão, hemorragias ou infecções. Há ainda os números envolvendo apenas as internações por complicações de aborto. Entre 2010 e 2014, os registros se aproximavam de uma média de 200 mil por ano. Os números preliminares de 2016 chegaram a 123 mil casos. Conforme dados obtidos pela reportagem do jornal Estado de São Paulo, foram autorizados 768 abortos no país, de janeiro a junho de 2016. No mesmo período do ano de 2015, houve 738. Segundo o IBGE, mais de 8 milhões de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já fizeram ao menos um aborto na vida. Desse número, 1 milhão de abortos foram provocados. O artigo 124 do Código Penal brasileiro prevê prisão para quem aborta de propósito. Só há 3 casos em que o aborto provocado é legal: quando não há meio de salvar a vida da mãe, quando a gravidez resulta de estupro e quando o feto é anencéfalo. Por isso, o IBGE estima que haja um grande número de casos não notificados na pesquisa. No Nordeste, por exemplo, o percentual de mulheres sem instrução que fizeram aborto provocado, 37% do total, é 7 vezes maior que o de mulheres com nível superior completo, que é apenas 5%. No Brasil, o aborto é considerado como crime contra a vida humana, prevendo detenção para a gestante que o provocar ou consentir que o outro o provoque, e de 1 a 4 anos para quem provocá-lo em gestantes com seu consentimento. Também detenção de 3 a 10 anos para quem o provocar em gestantes sem o seu consentimento. A médica Fabiola Lima, que atua como presidente da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, a AMDF,
veio conversar com a gente sobre esse grave problema do aborto, que passou a ser uma questão de saúde pública. Vamos conferir. Olá, sejam bem-vindos ao Domingo Melhor. Como falamos no programa, aqui estamos com a doutora Fabíola Lima, presidente da Associação Médica Espírita do Distrito Federal. Muito bem-vinda mais uma vez ao Domingo Melhor, doutora Fabíola. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito bom estar aqui. Vamos conversar sobre aborto. Quais as consequências físicas e emocionais para uma mulher hoje que ou pratica ou é vítima ou sofre um aborto? O aborto, como a gente sabe, né, ele é uma prática que já é considerada, que a gente coloca como crime dentro da própria doutrina espírita, como a gente já tem muito claro. Mas ele lesa a vida, né? E hoje sabe-se que as mulheres que são vítimas do aborto, elas têm indicadores de saúde mental extremamente comprometidos a longo prazo. Isso em países que têm trabalhos que é liberado o aborto, como o trabalho da Noruega, que mostrou isso, que mulheres que lá não têm uma pressão social em função da questão religiosa e nem de uma pressão cultural, que é a prática do aborto, é possível. Isso mostrou que um trabalho que acompanhou essas mulheres a longo prazo, até 5 anos, que os indicadores de saúde mental são bastante comprometidos ao longo da vida, com questões relacionadas à depressão, ansiedade, a questão de droga-adição e tantas outras consequências funestas do aborto. E que isso é algo que realmente deveria se pensar, porque são dados muito importantes, quer dizer, do ponto de vista mental e do ponto de vista físico também. Em lugares como Cuba, por exemplo, que o aborto é legalizado e é possível, observa-se que hoje ele é considerado quase que como método contraceptivo e que 70% das mulheres depois têm dificuldade para engravidar novamente, porque pode trazer consequências para a parte ginecológica, né, como consequências que podem levar desde um sangramento sério até realmente uma esterilidade posterior. E essa questão, eu sou dona do meu próprio corpo, é como se a vida fosse uma coisa separada, né? Como é que fica essa questão? É muito importante nós sabermos que o embrião, o feto, não é um apêndice do corpo da mulher, porque ele não é uma tábula rasa, um aglomerado de células, como uma bioética utilitarista pensa ser, coisificando o embrião. Porque, na verdade, hoje os trabalhos mostram, através do psiquismo, do estudo do psiquismo fetal e também da própria condição do feto e do embrião no corpo da mulher, que ele mesmo tem uma autonomia, ele produz enzimas para se proteger em relação a estar dentro daquele corpo. Ele tem uma questão de reações que mostram que desde as primeiras células ele já se coloca como um ser que, a partir do momento que há a fecundação, há todo um contínuo, que esse contínuo é que dá realmente a dignidade na vida, desde as primeiras células que se multiplicam até a questão da velhice, quer dizer, é um contínuo que começa desde aquela primeira célula ovo e que o feto, ele produz substâncias para se proteger, para ter sua própria autonomia, e isso já mostra então que ele é uma vida, ele está compartilhando ali do corpo da mulher, mas ele tem uma autonomia no sentido de se proteger para ele prosseguir. Então ele não é uma tábua rasa. E hoje é muito importante saber que mesmo a questão do sistema nervoso, por exemplo, né, que é formado depois de algumas semanas, mas bem antes, já existem endorfinas, que são substâncias que fazem uma comunicação entre as células do sistema nervoso, do sistema endocrinológico, do sistema imunológico, mostrando que já há uma comunicação, algo que já começa a perceber desde as formações das estruturas subcorticais. E isso é algo que é importante saber. Os tratados de embriologia, não há dúvida, a vida, né, começa na fecundação, na fertilização, porque a partir dali todo um processo de ontogênese vai ocorrer, no sentido de que a partir dali aquele indivíduo ele é próprio, ele tem um material biológico próprio, um material genético próprio, que foi vindo dos pais, mas a partir dali já é um indivíduo e a dignidade humana tem que ser começada a pensar a partir daí,
Por isso que a nossa bioética é a personalista espírita. Quais são as complicações mais recorrentes que hoje se observa no meio médico com as mulheres que fazem o aborto? O impacto que é inquestionável é na questão da saúde realmente mental, porque a mulher que pratica tal ato, ela acaba tendo o que a gente chama de luto, né, que não foi vivenciado. E é algo que fica impresso dentro da sua própria organismo, da sua própria consciência. A partir dali, ela pode desenvolver uma série de condições que no futuro pode trazer grandes comprometimentos da sua qualidade de vida, da sua saúde mental. E isso é algo que é tão significativo e importante que em alguns países já existem associações de mulheres que acabaram fazendo o aborto, que se reuniram, dizendo que se elas soubessem e tivessem conhecimento do impacto de que isso poderia acarretar numa vida futura, elas provavelmente não teriam feito. Então isso é muito importante, porque mostra que é algo que vai ficar impresso dentro da sua própria consciência. E isso, a longo prazo, pode trazer consequências, e como nós sabemos, não só agora, mas por vidas posteriores. Muito obrigada, doutora Fabíola. Esperamos contar com a sua participação mais vezes em nosso programa. Até lá, você que nos assiste, visita o site da AMIDF, a senhora pode deixar um recado aí. Nós agradecemos mais uma vez a participação. Aqueles que tiverem algum interesse no nosso trabalho, é só acessar www.amidf.com.br. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Até lá. Todos os anos, cerca de 55,7 milhões de mulheres fazem abortos em todo o mundo. E destas, quase a metade, 25 milhões, se submetem a procedimentos de alguma forma inseguros. A grande maioria, 97%, são de países em desenvolvimento ou pobres. Os dados são de um estudo da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde classificou os abortos em 3 categorias de segurança: seguros, feitos com métodos recomendados pela OMS e apropriados para o estágio de gravidez e com assistência de um profissional. Os menos seguros, com apenas 2 dos critérios anteriores. E os abortos pouco seguros, em que os procedimentos são realizados por pessoas sem treinamento, usando métodos perigosos. Alguns dados chocantes sobre o aborto no Brasil que você precisa saber. O procedimento é uma das principais causas da mortalidade materna. 850 mil mulheres abortam clandestinamente todos os anos no país. A cada 2 dias, uma mulher morre, vítima de aborto inseguro no Brasil. São 250 mil internações no SUS e 142 milhões de reais gastos por causa de complicações causadas pelo aborto. 1 em cada 5 mulheres até os 40 anos já abortaram no Brasil. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde demonstrou que nos países em que o aborto é proibido, o número de procedimentos não é menor do que em lugares onde ele é legalizado. Segundo o Ministério da Saúde, na região norte do Brasil, a incidência de estupros é quase 5 vezes maior que a média nacional. Em algumas capitais, só existe um hospital onde é feito o aborto em mulheres que possuem o direito por terem sido violentadas. Em 2016, de 248 vítimas de violência sexual na região, 122 estavam grávidas e apenas 2 fizeram aborto na unidade de saúde. Médicos explicam que muitas mulheres que querem abortar usam pílulas em casa, pois o medicamento pode ser conseguido facilmente ao atravessar a fronteira com a Bolívia. Mudar foi a grande mensagem do Cristo quando esteve entre nós e é a mensagem eterna da vida. Precisamos olhar dentro de nós e entender quantas mudanças podem ser benéficas, quantas delas nós estamos adiando e nos fazem tanto mal. Tantas situações que nós podemos transformar, estamos deixando na sombra porque nos parece menos complicado, menos trabalhoso, mais conveniente. Entretanto, mudança significa novos ares, novas energias,
uma sintonia diferenciada que nós precisamos ter, principalmente nos dias que correm na Terra. Não desanimemos, porque hoje o resultado não aparece, amanhã surgirá. Hoje um amigo foi embora, a vida nos providenciará outros. Um amor não foi aquilo que pretendíamos, mas a nossa capacidade de amar não deve morrer nunca. Mudar é principalmente saber que tudo está em nós, mas que também existe em nós um sabotador da nossa felicidade e que às vezes, portas adentro de nossa alma, nos diz que não somos capazes, que devemos ficar onde estamos. Nunca acreditemos nisso. Nunca permitamos que ninguém nem nada nos diga que somos apenas metade de tudo que podemos ser. Se fizermos isso, seremos vitoriosos, não importa o que seja a nossa vida. Estaremos muito acima de qualquer coisa que nos possa criar obstáculos, porque a mudança permanente que a vida nos propõe estará também dentro de nós.